Bom, vamos lá. Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Hoje o tema que nós vamos trabalhar nessa live é 5 dicas sobre orçamento familiar, orçamento financeiro familiar. Ou seja, tudo aquilo que pode preservar o seu relacionamento está aqui. Uma das grandes ferramentas para preservar o seu relacionamento está aqui nesse conteúdo do que nós vamos falar nesse momento, nesse vídeo aqui, nessa aula de hoje, ok? Quero começar te dando um dado muito importante. Foi feita uma pesquisa em que uma a cada 4 pessoas fecham o mês com a conta negativa. Uma a cada 4 pessoas no Brasil, essa cultura brasileira, a cultura, quando você pensa que isso só acontece com você, não estou dizendo para você ficar menos preocupado, uma vez que isso é sistêmico, que isso é cultural. Não, isso tem que te incomodar mesmo, mas saiba que esse é um problema cultural mesmo no Brasil, é um problema sistêmico do povo brasileiro e é fruto justamente da falta de educação do nosso povo, a nossa falta de educação. Quando eu falo falta de educação, não é aquela falta de educação familiar, às vezes até falta realmente que os pais ensinem a lidar com o dinheiro. Mas enquanto nós estamos estudando, enquanto nós estamos amadurecendo na nossa vida, a gente não é ensinado a ter uma relação com o dinheiro no sentido de que a gente vai se tornar senhor do dinheiro, ou que a gente vai se tornar administrador do dinheiro. A gente cresce tendo a ideia de que se a gente se comportar bem, fizer tudo, estudar, passar numa boa faculdade, talvez a gente tenha um excelente emprego. Isso é ruim. E é lamentável a gente chegar no final da nossa trajetória acadêmica e a gente não ter a segurança de que a gente aprendeu a ganhar dinheiro. E a verdade é essa, a gente acaba estudando, paga um preço alto, porque o custo da educação no Brasil é alto, mesmo se você estuda em escola pública, o custo disso é alto para nós. Então, ainda que você estude em escola pública, os seus impostos estão pagando a sua educação. E mesmo com todo esse investimento, a gente sai da faculdade, sai da escola, sem saber investir, inseguros com relação ao mercado, sem ter segurança de que nós vamos ganhar dinheiro. Então, isso explica o porquê que uma a cada 4 pessoas no Brasil fecham o mês com a conta negativa. Alguns, inclusive, porque gastam mais do que recebem. Então, acaba virando um problema mensal, acaba virando um problema decorrente. E isso suga nossa energia, suga nossa força. E muito disso tem a ver com o consumismo, sim. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui nessa live. Então, o consumismo ele vem do desejo de pertencimento a um grupo. A maioria das pessoas querem ter um iPhone, por quê? Porque o iPhone significa que a pessoa está elitizada, está num grupo de pessoas que tem um aparelho restrito, apesar de hoje estar bem mais acessível. Mas é um exemplo que eu quero te dar. As pessoas querem... eu até vi uma história, não sei dizer quem foi até um pastor que estava contando a história de uma família em que eles não tinham televisão em casa, isso há muitos anos atrás, quando a televisão era um lançamento, e aí os vizinhos todos daquela família já estavam comprando seus aparelhos de televisão, e a esposa cobrando o marido constantemente, falando: olha, você tem que comprar uma televisão, a gente não tem televisão ainda. E aí ela conversava com as amigas falando dos programas, aquela coisa toda,
E um dia esse homem recebeu o salário dele, passou em frente a um depósito de construção e estava vendendo uma antena de TV bem barata, aquelas antenas que a gente colocava para fora de casa, né, no teto, ficava lá mexendo e perguntando lá embaixo, e aí, tá? Deu sinal, aquela coisa toda, né? Quem tem mais de 30, quem tem quase 40, lembra muito bem o que é isso, né? E aí ele comprou a antena e chegou em casa e falou: olha, meu bem, não deu para comprar a TV ainda, mas a antena nós já temos. A esposa virou e falou: então instala a antena para que todo mundo possa ver e achar que a gente já tem televisão em casa. Então olha só que interessante, ela não queria nem desfrutar do prazer de ter uma televisão, mas ela queria passar para as pessoas a impressão de que ela também tinha, ou seja, ela queria pertencer àquele grupo. Então, a nossa relação com o dinheiro, ela é muito pobre, e isso vem de anos, né, que nós hoje, graças a Deus, com o advento da internet e a quantidade de conteúdo que você acha sobre as finanças, nós estamos, graças a Deus, mudando essa cultura no nosso país. Estamos criando uma cultura de investimento, estamos criando uma cultura de pessoas que se relacionam bem com o dinheiro, de pessoas que estão usando o dinheiro para servir a elas e não elas servirem ao dinheiro, e isso me deixa muito feliz. Uma pesquisa também do Serasa, do SPC Serasa, disse que o maior motivo de separação na vida de um casal está relacionado às finanças. Não é só esse o motivo, mas é o principal. Esse é um dos motivos e é o principal. As pessoas, os casamentos terminam principalmente por causa de finanças. É um dos motivos principais de separação. E aí eles pegaram as pessoas que se separaram por conta de finanças e fizeram uma pesquisa com essas pessoas que se separaram e alegaram que foi por motivos financeiros. E olha que interessante, eles descobriram que 37, né, eu tinha dado ontem na nossa live essa informação por alto que eu lembrava da pesquisa. Hoje eu procurei a pesquisa para poder dar um dado bem mais específico. 37,5% desses casais que se separaram por causa de finanças se separaram por causa da falta de planejamento ou da maneira como o casal gastava suas finanças. Ou seja, a má gestão financeira que foi responsável por esse casal não conseguir desempenhar um bom relacionamento familiar. Então, não adianta a gente ignorar que isso realmente faz parte e, de fato, tem uma expressão na nossa vida financeira, né? Um impacto no nosso relacionamento. Não dá para ignorar isso. Também 31,5% ou seja, um motivo menor do que a questão da má gestão, tem a ver realmente com a falta do dinheiro. 31,5% das pessoas que se separaram por causa do dinheiro foi realmente por falta do dinheiro, por não suportar ter uma vida de escassez. E um outro dado interessante é que uma das motivações que levou o casal a se separar por causa de finanças foi a infidelidade financeira do casal. Ou seja, o casal teve dificuldades de ter transparência nas finanças. Então, ou o marido escondia os gastos, ou a esposa escondia os gastos, ou então eles não trabalhavam de maneira que eles tornavam única a vida financeira deles, ou seja, cada um tinha a sua e cada um levava a sua vida financeira individualmente, ao invés de pensar como casal, como família. Então, esses são dados que eu quero te dar antes da gente entrar nas 5 dicas para você ter um ótimo desempenho no seu orçamento familiar financeiro, ok?
Antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. E uma pergunta eu quero que você responda aí, se você está me escutando, né, ao vivo, ou então, quando você pegar esse vídeo aqui gravado, que nós vamos disponibilizar no nosso canal, escreve aí quem é que deve ficar responsável pelas finanças da família. Quem você acha que deve ser o responsável pela vida financeira da família? O homem ou a mulher? Escreve aí embaixo. Se você acha que é um homem, escreve assim: são os homens, eu defendo que são os homens. Se você acha que é uma mulher, fala assim: não, eu defendo que são as mulheres. Escreve. De alguma maneira, isso vai dar um tumulto. Tem boas chances de dar um tumulto, mas o que seria da internet sem isso, não é mesmo? Então escreve sem medo, e não existe certo, não existe errado, até porque eu vou te responder. Não existe uma regra. Não existe uma regra de ser o homem o responsável pela vida financeira da família, né, pelo orçamento, por gerir as finanças, ou a mulher. Não tem essa regra. Eu gosto de pensar o seguinte: num relacionamento, sempre tem um que gasta menos. Não tem? Sempre no relacionamento tem um que gasta menos do que o outro. Tem relacionamento que o homem gasta menos que a mulher, e outro relacionamento a mulher gasta menos que o outro. O duro é quando os dois são gastadores, né? Que aí você não sabe na mão de quem que você põe. Mas é um bom indicativo de que a pessoa que gasta menos no relacionamento, ela tem uma relação mais saudável com o dinheiro. Quando eu falo gasta menos, eu estou falando justamente na relação de gasto fora do essencial, fora do custo fixo. Porque não adianta, às vezes as contas todas fixas estão na mão do homem, estão na mão na mão da mulher. As contas estão no nome do marido ou da esposa. Aí não adianta, isso é um custo fixo, é um custo que sustenta a família. Mas quando nós pegamos aqui a vida financeira do casal e a gente consegue identificar que um tem menos desejo de gastar o dinheiro com aquilo que é desejo, com aquilo que é fora do essencial, isso é um bom indicativo. É claro, tem uns que chegam a ser até mão de vaca, né? Chegam a ser até, como se diz, ele não gasta, ele queria até não gastar com o fixo, com o essencial, se ele pudesse. Mas não tem jeito. Então, esse é um indicativo, né, de que a pessoa que gasta menos tem grandes chances de ser uma boa candidata a gerir as finanças da família, né? E eu gosto de pensar também que não adianta, uma vez que você definiu esse responsável, né, essa pessoa que elegeu essa pessoa, seja marido ou mulher, o gestor das finanças, se você definiu que ele é o guardião das riquezas, não relaxe. Mantenha sempre o diálogo com a sua esposa, né? Se no caso é o marido, né? A esposa mantém o diálogo com o marido, porque não é uma questão de prestação de contas só, porque é importante também a prestação de contas. Mas no diálogo surgem algumas, você alinha as expectativas. Então no diálogo você consegue ter uma oportunidade de alimentar ali alguma convicção que você tenha, criar de repente uma nova meta dentro das finanças do casal, da família. Então isso já é um bom sinal, quando você elege alguém que vai ser responsável pela vida financeira. E olha que eu nem comecei as 5 dicas aqui que eu quero te dar. Estou te dando uma dica extra, porque é muito comum a gente ficar nessa discussão na nossa cultura, né, de quem que deve ser o responsável. Tem muitos homens que defendem que ele tem que ser o responsável pelas finanças da casa, que ele tem que ser responsável pela gestão financeira da casa.
sendo que ele muitas vezes tem que abrir os olhos e reconhecer que a esposa talvez tenha mais habilidade que ele, que a relação da esposa com o dinheiro é melhor do que a dele com o dinheiro. Muitos homens gostam de falar que a mulher é gastadora e tal, mas a mulher tem potencial muito grande. A maioria dos casamentos que eu já pude acompanhar, eu percebi que a esposa é uma auxiliadora e tanto. Então ela tem capacidade de criar uma ideia, ela tem uma ideia maior do ambiente familiar, então ela se expressa melhor com relação a isso, ela tem condições de criar meios de gestão. Então, algumas vezes eu tive a oportunidade e te falo, isso é uma grande riqueza quando você descobre essa competência dentro do seu casamento. Não é vergonhoso para o homem eleger a esposa, fala: meu bem, olha, eu gostaria que você, vamos fazer uma experiência, gostaria que você gerisse nossas finanças, o que você acha? E aí eu vou te dar alguns passos, algumas dicas que podem ajudar vocês nisso aqui, ok? E antes de eu passar para as dicas, responde aí embaixo, comenta aí embaixo também quem você acha que na minha casa é o responsável pela gestão financeira. Se você acha que sou eu ou se é minha esposa, escreve aí. Eu não vou responder isso agora para vocês. Talvez um dia eu te responda, mas eu vou deixar isso você com dúvida, até porque eu não quero te influenciar para você virar e falar assim: eu vou usar o Fernando como modelo, o casamento dele como modelo. Eu sou apenas uma das opções que você tem. Então você é que tem que descobrir no seu relacionamento o que vai dar certo, o que vai funcionar, ok? Então há quem diga, né, que o seu custo fixo tem que ser, não pode ser maior, né? O que é o custo fixo? São os seus gastos essenciais. Tem gente que diz que ele não pode ser maior do que 50% da sua renda. Tudo bem, isso é o ideal. Mas eu te pergunto, nesse Brasil, onde eu te dei essa estatística, de que 1 a cada 4 pessoas fecham o mês no negativo. Essa é a realidade do nosso Brasil. Eu te pergunto, quando é que você pode estabelecer isso como meta? Porque isso parece tão distante na cabeça de algumas pessoas. Algumas pessoas falam assim: meu Deus, o meu custo fixo tem que ser 50%, então eu vou ter que morar mal, eu vou ter que diminuir o meu gasto, vou ter que cortar algumas coisas que para mim são essenciais para o meu custo baixar. Tá, se você tem coragem para fazer isso, você tem oportunidade de fazer isso, faça. Só que eu vou te dizer uma coisa que eu vivi isso na prática. Isso como tratamento de choque é bom, mas não é sustentável a longo prazo, porque é igual dieta. Quando eu fiz uma dieta que é cetogênica, a dieta cetogênica você corta carboidrato, açúcar, você corta um monte de coisa e ela é muito restrita. E você emenda ainda com jejum intermitente e etc. Então você faz isso durante um mês, você tem um resultado maravilhoso, você fica satisfeito, você fica orgulhoso de você. Só que você não aguenta fazer isso por muito tempo. Você pode fazer por um mês, por 2 talvez, mas o seu corpo precisa de carboidrato, seu corpo precisa de açúcar, né? É claro que não na quantidade exorbitante que eu estava antes, mas você tem que ter, uma hora seu corpo reclama e a saudade bate, e aí você cai naquilo que a gente chama tem aquela recaída, você volta àquela prática, e aí como você não criou o hábito de diminuir aos poucos, aquilo volta com tudo e você engorda de novo. Então eu penso exatamente a mesma coisa sobre as finanças. Se você às vezes consegue até fazer uma economia por um mês, restrita, mas se você não tiver um ideal muito forte, um objetivo muito forte definido, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Então seria muito bom seus gastos fixos não serem maiores do que
50% da sua renda. Seria muito bom você planejar sua aposentadoria, seria muito bom você investir no seu lazer, mas isso tem que ser mais prático do que teórico, pelo menos na minha opinião. E aí entra as 5 dicas que eu quero te dar para você ter uma ótima relação com o seu orçamento financeiro familiar. Primeiro deles que eu quero te dar aqui, que eu anotei, é você, em primeiro lugar, conhecer a sua realidade e criar metas. Essa é a primeira coisa, começa por aí. Não adianta você poupar, não adianta você criar fontes de renda, não adianta nem você ficar rico e ganhar na Mega Sena, se você não entende qual é a sua realidade financeira atual e não tem uma meta estabelecida. Na maioria dos casos, quando vem um dinheiro que você não esperava, quando cai na sua conta, sei lá, uma premiação, ou você ganha na loteria, de alguma forma vem um recurso na sua mão que você não esperava, se você não tem um objetivo claro em relação a isso, o que acontece? Você vai acabar gastando aquilo tudo, achando que aquilo vai resolver o seu problema, e aquilo vai te dar mais problemas, vai te criar mais problemas. Então, mapeie os seus gastos, bota na planilha tudo aquilo que você gasta. Se você fala assim, mas isso aqui é bobeira, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu não vou nem fazer conta disso aqui não, porque isso aqui é bobeira. São essas bobeirinhas que acabam, no final das contas, dando um resultado que a gente não desejava. Então, saiu um meme esses dias, né, do pessoal falando assim, nossa, eu não sabia que de 10 em 10 a fatura do cartão chegava em 5 mil, justamente por causa disso. Às vezes a pessoa passa no supermercado, vou fazer uma comprinha aqui, tá faltando lá em casa um sabonete com alguma coisa, aí você comprou R$20, aí no outro dia mais 30, aí no outro dia mais 50, aí no outro dia você almoçou fora e depois você passou na lanchonete e fez um lanche à tarde, mais 50. Então, essas bobeirinhas, né, que não estão visíveis ao nosso olho, acabam nos tirando a oportunidade de conhecer o que está realmente nos levando ao naufrágio financeiro. Então, despesas, você tem que mapear tudo. Tenta lembrar, pega a sua fatura do cartão. Se você usa cartão de crédito, já orientei aqui a não usar, mas se você usa a fatura do cartão, se você tem o costume de usar cartões de crédito, pega a fatura do seu cartão e fala assim, deixa eu ver o que eu gastei nesse mês com gasolina, o que eu gastei nesse mês com supermercado, o que eu gastei nesse mês com X coisa. Faz um mapeamento e cria uma meta. A partir do momento que você fez o mapeamento, você pode criar a meta. O que é a meta? Fala, olha, eu posso agora cortar isso aqui. Nesse mês eu tenho uma meta de cortar o gasto de combustível pela metade. Eu quero cortar o gasto de supermercado em 20%. Eu estou gastando R$1.000 por mês, vou gastar 800. Né? Isso são metas que você pode criar. A meta não é só para você ter mais dinheiro, a meta também é para você gastar menos, ok? Então, e para você gastar menos e poupar mais, tem uma estratégia muito boa. Antes de você comprar qualquer coisa, faça-se uma pergunta: isso é desejo ou necessidade? Se é necessidade, você não tem muito o que discutir, você vai acabar investindo nisso. Mas, se é um desejo, eu tenho uma estratégia em cima dessa estratégia. Eu sempre espero 24 horas. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho feito essas lives para vocês desde que a pandemia começou. E é uma forma que eu criei de me comunicar com a minha audiência de maneira mais eficaz
né, a minha maneira de lidar com a minha audiência de maneira mais recorrente, né, mais no dia a dia, né, mais frequente, era isso que eu queria dizer. E aí eu precisava comprar uma webcam boa para a imagem chegar bonitinha. Aí quem me acompanha no YouTube, nas lives, viu que de uma hora para outra melhorou bastante. Mas essa webcam, antes da pandemia, ela custava R$370. Um exemplo para você, custava R$370. Quando a pandemia começou, ela foi para R$900. R$900. E eu precisando melhorar, né, levar mais qualidade, já que o conteúdo, eu me esforço para levar um conteúdo de qualidade, a forma de levar eu também quero ter mais qualidade, cada vez mais. E aí o que aconteceu? Um dia eu achei uma webcam por R$700. Falei, pô, tava 900, hoje está 700, tem um desconto bom e é até uma questão de necessidade para mim. Mas eu me virava ali com meu celular, com o tablet, e fazia minhas transmissões do mesmo jeito. E passaram-se 24 horas, aquilo esfriou dentro de mim, eu não comprei. De repente, um amigo meu, que sabia que eu estava precisando de uma, me mandou um link. Falou, olha, o que é na Amazon saiu aí, ó, eu fazendo propaganda, né? Se o Jeff Bezos estiver me escutando, ó, que ousadia da minha parte, né? Se ele estiver me escutando, eu fiz uma propaganda de graça para você aí agora. Então, por R$450 estava lá, disponível. Eu comprei na hora, esse amigo meu comprou uma para ele, rapidinho, acabou. E voltou o preço para R$900. Se você estiver me escutando ainda no mês de agosto, o preço ainda é esse. Então, olha que interessante, né? Por eu, naquela época, ter repensado sobre a necessidade daquilo, eu poupei aí, né, de 450 para R$700, eu poupei um bom dinheiro. Então, essa é a primeira dica que eu quero te dar. Mapeie os seus gastos, conheça a sua realidade financeira e crie suas metas, ok? 2. Segunda dica, poupe pouco, mas vai poupando sempre. E não importa a quantidade, o que importa é que você tenha esse ritmo de poupar frequente. Se hoje você finalizou o mês, você conseguiu poupar 5%, 10% do seu salário, ótimo. Se você não conseguiu poupar, tem gente que estabelece, né? Não, que para você ser feliz financeiramente, você tem que estabelecer para você a cultura de 15%, de 20%. Olha, para mim não importa a quantidade, o ideal seria o máximo possível, seria 50%, seria 80%. Se você pudesse poupar o máximo possível, ok, mas essa talvez não seja a sua realidade. E muitas vezes a gente tira de nós o gostinho do prazer de ter poupado R$50 no final do mês, R$100 no final do mês, R$150, ou seja, 1, 2, 3% que seja, mas você poupou. Não importa a quantidade, mas poupe sempre, poupe com frequência, vai poupando sempre. E é isso que eu tenho defendido cada vez mais, a cultura de pessoas que vão poupando. E aí eu vou lá na frente te dar uma outra dica que tem a ver com isso aqui. Mas a segunda dica é essa: poupe pouco, mas poupe frequentemente, ok? Terceira dica é para você criar, de alguma maneira, criar outras fontes de renda. Não dependa do seu salário, não dependa do seu emprego, não dependa nem da sua própria empresa. Crie outras fontes de renda. Hoje, um dos meus trabalhos, principalmente o trabalho que eu desempenho na internet, ele é fruto de algo que antes era secundário. E hoje eu trato isso de uma maneira tão intensa quanto a minha fonte de renda principal. Então, crie outras fontes de renda. E aí uma dica dentro da dica é que você tenha a oportunidade de ganhar
dinheiro, de fazer dinheiro com o seu hobby. Olha que interessante, de repente você tem um hobby, tem um talento que pode ser transformado em dinheiro. De repente você sabe fazer um artesanato, sabe fazer alguma coisa, cria uma lojinha virtual. Cria uma página no Instagram com os seus objetos e fala com os docinhos, com o bolinho que você sabe fazer, alguma coisa. Crie uma fonte de renda adicional para você. Uma loja virtual não é difícil de você criar na internet, sem custo. Algumas plataformas são sem custo, cobram pelo um percentual por aquilo que você está vendendo. Tem N formas de você fazer. Tem pessoas que conseguem gerar fontes de renda com imóveis, seja com o dela, seja com o imóvel dos outros, né? Locando para os outros, né? De alguma forma agenciando, fazendo uma consultoria. É uma das formas também. Mas hoje não adianta. A internet está aí e você tem que entender que a internet não é mais o mecanismo do futuro, não é o emprego do futuro, é o emprego do presente. Antes da pandemia, era o emprego do futuro, hoje é o emprego do presente. Nossos filhos estão estudando de modo online, as pessoas estão trabalhando remotamente, está tudo no online, então vai para o online. As alternativas, eu quero dar um dado para você aqui. As alternativas na internet são muito grandes, então vai para a internet. Para vocês terem uma ideia, antes de eu começar essa live, eu estava lendo a respeito disso e tem um site, depois você bate aí, né? 32 melhores ideias para ganhar renda extra em casa em 2020. Olha só, tudo na internet. Tudo você fala, mas como é que eu vou ganhar dinheiro na internet? Eu já te dei uma dica, com a sua lojinha virtual, transformando seu hobby, de repente, numa forma de renda. Mas se você não tem um hobby que pode ser transformado em negócio, e você às vezes até tem um hobby, mas fala assim, isso aqui é hobby, é coisa para eu passar o tempo, não tem nem vontade de ganhar dinheiro com isso. Mas olha só, tem 32 formas aqui de você ganhar dinheiro. Eu não vou ler para a nossa live não ficar grande, eu já quero dar as duas últimas dicas e encerrar essa live aqui, deixando esse conteúdo para você. Mas procure aí depois que você vai achar. Quarta dica que eu quero dar para você é para você investir em si mesmo. Quando eu falo investir em si mesmo, não estou falando para você ir lá e gastar seu dinheiro comprando um terno caro, comprando roupa cara, não é isso. Investir em si mesmo até passa pela questão do entretenimento. Só que para mim, investir em si mesmo tem a ver com você se pagar. É como se você pegasse o seu salário e falasse assim, não, eu vou fazer um salário à parte para mim. Eu vou pegar parte desse salário e vou construir uma coisa para mim. Trate, e aí eu quero falar a respeito de investimento para você, porque você tem que encarar o seu investimento, seja poupança, seja dinheiro no tesouro direto, seja renda fixa, renda passiva, seja o que for, você tem que criar isso como uma obrigatoriedade dentro do seu orçamento. Você tem que, não é se der, isso tem que fazer parte. Inclusive, coloque isso como se fosse parte do seu custo fixo. Do mesmo jeito que você tem que pagar aluguel, do mesmo jeito que você tem que pagar conta de luz, conta de água, internet, você tem que ter uma forma de se pagar. Então, como eu disse para você, se você está conseguindo poupar, agora além de poupar, você vai investir o que você está poupando. Você vai investir em alguma coisa que faça o seu dinheiro trabalhar para você. E aí você pode investir nisso que eu te disse aqui, criando uma fonte de renda maior para você, ou então, mesmo seja, olha, poupança é ridículo, né? Poupança é terrível. Se você deixar R$100 por mês, ao longo de um ano, você vai ter centavos, centavos não, você vai ter
menos de R$10, né? É coisa que beira ao ridículo, mas você está poupando, né? Pelo menos o dinheiro não está sendo gasto. Eu sou contra a poupança, mas para mim, pouco é melhor do que nada. Pingar é melhor do que secar. Cheirar é melhor do que lamber, né? Ou lamber é melhor do que cheirar, não sei. Enfim, tem um ditado que é assim, e eu não vou me arriscar a lembrar dele para não ficar passando vergonha aqui. E por fim, o quinta e última dica que eu quero dar para você a respeito do seu orçamento familiar é para você cada vez mais aumentar o seu conhecimento sobre finanças. Invista nesse aspecto, procure saber cada vez mais sobre finanças pessoais. Busque ferramentas, busque cursos. Hoje tem uma infinidade de canais, de cursos online que pode te dar, inclusive o meu, né, que pode te dar uma orientação a respeito disso. Não tenha medo de investir no seu conhecimento, nas suas competências, principalmente se você perceber que você é bom nesse assunto. Como eu disse, às vezes você descobriu que você é a pessoa boa que pode fazer gestão na sua família, a gestão financeira na sua casa. Se você descobriu que você tem esse potencial, invista nesse potencial. Ele pode acabar virando uma oportunidade de negócio para você lá na frente. Então, essa é uma grande vantagem para você que está buscando uma independência financeira. Ninguém nasce sabendo, gente. Eu não nasci sabendo. Eu comecei essa live dizendo que a nossa cultura trabalha contra nós, né? A nossa educação infantil, a nossa educação acadêmica não nos ensina a ganhar dinheiro, não nos ensina a sair da faculdade ganhando dinheiro. A gente sai da faculdade na busca de um emprego, tentando arrumar emprego. Nós estamos numa cultura que ainda não forma empreendedores e nós vamos transformar essa realidade. Então busque esse conhecimento, saiba que você pode e deve investir nisso, adquira livros, adquira cursos, procure mentorias, procure um processo de coaching para você saber lidar melhor com as suas finanças. De alguma maneira, invista em você. Então, essas são as 5 dicas que eu acho que são primordiais. Existem muitas outras, talvez eu faça uma nova live, um outro vídeo sobre isso, mas eu quero te dar a oportunidade de você conhecer mais esse canal. Então, a primeira coisa que eu quero te pedir é que, se você me ouviu até agora e isso de alguma forma gerou algum valor para você, acrescentou alguma coisa para você na sua vida, numa forma de agradecimento, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, com uma pessoa que está precisando ouvir a respeito disso, e eu tenho certeza que nós vamos formar uma comunidade vencedora de homens que vão ser independentes financeiramente e vão ser prósperos financeiramente também. Isso faz parte do meu trabalho em transformar você como um herói dentro da sua família. Então, quero te agradecer por ter me ouvido até aqui e deixe o seu comentário, participe, dê o like, se inscreve no canal aí, de alguma maneira participe, se envolva com a gente para você não perder o conteúdo que eu tenho distribuído aqui, ok? Quero deixar um forte abraço